Fala, meus meninos, minhas meninas queridas do meu coração. Professora Tabita, para a gente dar continuidade à nossa pegada aqui dentro da genética, a probabilidade, a matemática. É isso mesmo, mas calma que vai dar tudo certo, tá? A gente está caminhando, tá só iniciando. Estamos só iniciando a unidade 1. Tem uma longa trajetória ainda e a gente vai ver muita coisa, muita informação, galera. E aí a gente começa com essa questão da genética, falando aí do Gregor Mendel, tá bom? Joga lá no quadro, nossa aula 6.2, já falar 3, hein? 6.2, é isso mesmo, já demos uma boa pedalada aí no conteúdo. Genética e probabilidade. E aí, quando a gente fala da genética atrelada à probabilidade, o que a gente tem? Quer me jogar no quadro aí? Beleza. Vamos lá. Quando a gente fala de probabilidade associada à questão da genética lá, a gente tem que lembrar o seguinte: tinha um cara, tinha um objetivo, entender como é que ocorria o processo de transferência, de assimilação, né? Transmissão das características genéticas. E aí, Gregor Mendel se desafiou e, ao contrário de todos os outros, buscou uma ferramenta, uma matéria-prima, a planta, que desse para ele as condições de trabalho necessárias, para que ele pudesse, então, trabalhar matematicamente, compreendendo o que ele estava fazendo e, assim, com uma jogada, né, mais fácil para ele assimilar, tá? Porque para cada evento, lembra do quadro de Pinet para a segunda lei? Cada probabilidade daqueles eventos ali acontecerem, gente, ele fez aí, estudou 6.000, 3.000, 2.000 sementes, é muita coisa para analisar, né, gente? Mas vamos ao que interessa. Quando a gente fala aqui da regra eventos aleatórios, aplicando a probabilidade, a questão aqui, são aqueles eventos onde você vai ter, tá, a mesma condição de um acontecer, a outra acontecer, a terceira acontecer. Então, são chamados eventos aleatórios, tá? Condições essas em que você vai ter, qual é a frequência de a mulher engravidar, ter filhos de cor escura, de ter filhos de cor clara, ou de ter, enfim, do ser do sexo feminino, ser do sexo masculino. São os eventos aleatórios. E aí existem aqueles eventos condicionais, tá? Normalmente, quando você tiver uma condição, a questão, o enunciado da questão já vai te dar essas dicas. E aí, o que você precisa estar entendendo e lembrando? Joga lá no quadro. Me tira. Tirou. O que você tem que lembrar? Que existem duas regras, a regra do ou e a regra do e. Na regra do ou, eu vou somar as probabilidades dos eventos, tá? Dos produtos dessas probabilidades estarem acontecendo, e vou estar somando. Por quê eu vou usar a soma? Porque eles são excludentes, eles vão acontecer, um evento vai acontecer ou o outro, tá? No caso da E, eu vou usar a multiplicação. Por quê? O produto das probabilidades dos eventos acontecerem simultaneamente. Ficou igual, né, gente, esse negócio aqui? Deixa eu melhorar isso aqui. Ficou igual, galera. Menino. Ó, eu vou usar a multiplicação, ou eu vou usar a soma. Vou colocar aqui em cima. Pronto, ficou melhor, não foi? Eu acho. Aí. O ou, eu somo. O e, eu vou multiplicar. Tá certo? Muito bem. E essa foi, então, olha aqui para mim. Isso foi o que a gente conseguiu trabalhar nessa aula, falando de agentes condicionais, fatores condicionais que vão determinar um evento ou eventos aleatórios, tá bom? E aí a gente vai então para a nossa atividade. É rápido. Segura aí.
é agora que a gente vai, então, estar compreendendo um pouquinho mais, aplicando essas informações, os conteúdos trabalhados durante essa aula, tá bom? E aí eu te convido para prestar bastante atenção em cada um dos detalhes. Professora, eu estou com dúvida ainda. Fala aí para o professor presencial que nós estamos aqui, ó, para isso, para estar esclarecendo qualquer dúvida, tá bom? Vamos firmes? Segura? Segura na minha mão que vai dar tudo certo. Olha lá no quadro, galera, para a primeira questão. Então, vamos lá. Questão número 1 diz o seguinte: noções básicas de probabilidade são muito úteis em genética. Sim, a gente viu porque genética não é um conteúdo muito recorrente no Enem, não, tá? Mas de vez em quando, essa questão da probabilidade. Mas de vez em quando você vai ter uma questão lá falando de características genotípicas, fenotípicas, de algumas características que vai estar em heterozigose, homozigose. Então, eles vão sempre lançar algumas dessas informações. Assim, não é tão comum, tá? Já tem um tempinho que não cai a questão, né, propriamente dita da genética aplicada com a probabilidade. Mas a gente aqui está preparado para tudo, né não? Ok, vamos lá. Pois nos permitem estimar resultados de eventos que ocorram ao acaso, podendo solucionar problemas de cruzamentos aplicados tanto para a primeira quanto para a segunda lei mendeliana. Fale sobre regra de probabilidade denominada de adição ou regra do ou. O que significa, ou o que representa a regra do ou? Olha aqui para mim. Na regra do ou, eu vou verificar o produto de uma probabilidade. Probabilidade P para o evento A acontecer, mais o produto da probabilidade do evento B está acontecendo. Se eu tiver o evento A acontecendo, eu vou excluir o evento B. Na aula, a gente utilizou ali a questão, tá? De eu ter, no lance de duas moedas, eu ter a cara aparecendo nas duas. E também a possibilidade de cair numa moeda cara e na outra moeda coroa. Esses dois eventos não podem estar acontecendo ao mesmo tempo. Certo? Então, aí eu tenho a aplicabilidade da regra do ou. Esse evento cara a cara ou esse evento cara e coroa. Um exclui o outro. Se acontecer de um jeito, o outro não tem como acontecer. Tá certo? Então, olha lá o que a gente colocou para vocês na elucidação disso aí. Então, regra do ou é a probabilidade de ocorrerem eventos mutuamente exclusivos. Exclusivo, não tem como um acontecer e o outro também, tá? Um aparece e o outro desaparece. Ah, professora, então quer dizer, olha aqui para mim, quer dizer que quando o Gregor Mendel estava fazendo o trabalho lá dele, inicialmente, na primeira lei, quando ele quando ele fez o cruzamento lá dos puros, né? Lembram? Amarelos com a característica verde. Quando ele uniu, analisando uma característica, lembra disso, na primeira lei é uma característica. Quando ele fez esse cruzamento desses indivíduos, ele viu que na vagem, quando ele abria a vagem, ele encontrava somente sementes amarelas. Então, está relacionado a isso aí? Um evento excluiu o outro? Não. Não. Aqui a gente tem uma outra situação. Ela desapareceu numa geração, mas ela estava presente. Aqui a gente tem que lembrar a caracterização genotípica e a caracterização fenotípica. O genótipo estava presente, mas o fenótipo que estava se manifestando era da característica dominante. Qual era? Amarela. A verde estava ali, ela só veio aparecer em uma pequena proporção lá na geração F2. Lembram? Que ela apareceu aí uma frequência de 1/4, né? Que é 25%. Tá bom? Joga lá no quadro.
É isso aí. Então, você anota essa questão desse evento de probabilístico para a regra do ou. Sempre você vai usar o quê? O mais. Porque é a regra do ou. Beleza? O PA acontecendo, não tem condições do PB acontecer, a probabilidade de B acontecer. Então, eu vou pegar e somar essas possíveis condições aqui acontecerem de forma isolada. Tá certo? Questão de número 2. Numa família com 6 filhos, menina, 6 filhos, tá certo? A probabilidade de o 9º filho ser mulher é, galera, na questão de cara eu já consigo entender o quê? Tem alguma condição aí para determinando alguma coisa? Não. Então se trata de um evento aleatório. Então a gente já sabe que um homem e uma mulher produzem gametas, se eles são heterozigotos, né? Vão produzir gametas com o gene dominante e o gene recessivo. O homem. A mulher vai produzir gametas com o gene dominante e com o gene recessivo. Pode acontecer do alelozinho dele, recessivo, se unir ao alelozinho recessivo dela? Pode. Mas também pode acontecer do alelo dominante dele se unir ao alelo dominante dela. Razão. Então, eles são totalmente independentes da formação desses gametas, a união desses gametas com a presença desses genes para determinar essas características são totalmente aleatórias, tá bom? É o que a questãozinha está falando ali. Olha lá no quadro. Vamos lá? Então, o sexo de um filho não vai depender de jeito nenhum dos demais. Então, se ela tem 6 filhos, aí ela vai ter o 7º, pode nascer mulher? Pode nascer homem também. A probabilidade, a frequência com que isso pode acontecer é sempre de meio ou 50%, tá? Porque eu não tenho nenhum fator condicional aqui na minha questão. Beleza? Vamos seguindo? Questão de número 3. M representa o gene dominante, beleza? A gente já entendeu isso, não é? Que o Mzão representa a letra maiúscula, representa o gene dominante. Para determinado caráter. E o Nzinho, minúsculo, é o seu alelo recessivo. Em 4 cruzamentos entre um indivíduo, olha que interessante, quando ele fala aqui, ó, 4 cruzamentos, eu vou me lembrar de uma situação. Chega aqui comigo. Eu vou lembrar de uma situação. 4 cruzamentos. Lembram que na regra do... Já estou confundindo as regras. Na lei primeira do Mendel, né? Monohibridismo. Você tem a análise de uma característica e você coloca no seu quadrinho de Punnett os 4 cruzamentos. Lembra? 4 quadrinhos? Lá na regra... lá na segunda lei, tô com regra na cabeça. Na segunda lei, eu tenho aqueles 16, porque eu pego 4 de uma característica e 4 da outra, vão dar os 16. Aqui eu vou fazer só aquele quadrozinho mais simples com os 4 cruzamentos a partir dos gametas formados. Vamos dar uma olhada como é que vai ficar? Joga lá. Olha lá, então eu tenho o indivíduo MN, e eu tenho o indivíduo NN. Que tipo de gametas esse indivíduo aqui, vamos dizer que ele seja... Vou mudar aqui. Vamos dizer que ele seja o masculino, tá? Então, ele vai produzir somente gameta M e N. E essa aqui é a mulher, vai produzir que gametas? N e N. E aí, eu vou juntar esses gametas, tá? O M vai se unir ao N, o N vai se unir ao outro N e assim sucessivamente. O que eu consigo observar aqui? Que eu tenho uma frequência, tá? De MN e NN. Então, eu tenho uma característica dominante e eu tenho, vamos dizer aqui, ó, 50% vai ser heterozigoto e 50%
vai ser homozigoto recessivo. A questão está perguntando a probabilidade de, no próximo cruzamento, descendente ser NN. Olha lá. Cada cruzamento ocorre independentemente. Por quê, professora? Porque esses gametas eles vão se encontrar. Eu formei gametas com essas características, com esses alelos e com esses aqui. E aí, como que eles vão se encontrar é um evento independente, não depende uma coisa da outra, tá? Cada cruzamento ocorre independentemente, então a probabilidade de no próximo cruzamento o indivíduo nascer NN é de 50%. Tá certo? Deixa eu mudar a canetinha de novo. Tá aqui, ó. Beleza? Vamos seguindo? A última questãozinha. A acondroplasia, essa acondroplasia é aquela doença em que o indivíduo nasce, né? É um tipo de nanismo em que o indivíduo nasce com a cabeça e o tronco normais, mas os braços e as pernas já são curtinhos, né? Não sei quantos de vocês já viram uma situação dessas. É condicionada por um gene dominante que, em homozigose, provoca a morte antes do nascimento, então a pessoa não vinga, né? Os indivíduos normais são recessivos e os afetados são heterozigotos. Então, como que a gente vai montar isso aqui? Olha lá, tá? Então, eu tenho que, primeiramente, encontrar cada situação. Se ele for azinho, ele vai ser normal. Se ele for azão, homozigoto dominante, ele não vinga, ele vai morrer. Se ele for heterozigoto, ele é acondroplásico, tá bom? E aí eu monto a tabelinha com os gametas da mulher... Ixi, agora não apareceu. Com os gametas da mulher... Égua. Aí. Ah, é porque tá verde. Ah, beleza, entendi. Ou com os gametas do homem, tá bom? Vou unir esses gametas, azão com azão. Vou unir aqui azão com azinho. E aí eu vou unir azão com azinho e azinho com azinho. Perfeito? O que eu consigo observar aqui? Se o indivíduo é azão, o que vai acontecer? Oh, Senhor. Ele vai morrer. Certo? Então, quer dizer que para nascer homozigoto recessivo, eu tenho uma proporção apenas de 1:3. Porque são os 3 eventos aqui que podem estar acontecendo. Olha lá. Com a probabilidade de aparecer um gene letal, que é quando eles vão aparecer juntos, azão, então este deve ser desconsiderado. Portanto, a probabilidade de um indivíduo ser normal é apenas de 1:3, que é esse aqui, tá? 1:3, porque vai ter esse e esse. Ok, o que mais? Agora, eu vou avaliar a situação de ele ser do sexo masculino e feminino. Então, o que eu tenho? A probabilidade de 2/4 para ser do sexo feminino, que vamos simplificar para 1/2, porque eu tenho além o 2/4, e aí eu simplifico, né? E obtenho 1/2. Quer dizer que são eventos que vão estar acontecendo... Ixi, ficou ruim, né? Vai aparecer. Quer dizer que são eventos que vão estar acontecendo ao mesmo tempo, não são excludentes. Então, eu vou usar o quê, professora? A multiplicação. Vou pegar, cadê o vermelho? O 1/3 e multiplicar por 1/2, que é para a possibilidade de nascer do sexo feminino. E aí eu vou ter a condição 1 vezes 1, 1, 3 vezes 2, 6, então é de 1/6. Ok, galera? Então, olha só, nessa aula a gente viu então sobre esses condicionais para eventos probabilísticos ligados e atrelados à genética. Fica ligadinho que a gente só está começando. Tchau, tchau, galera!